Olá, você seja muito bem-vindo aqui a esse canal, a esse vídeo. A gente vai conversar agora sobre a estratégia perfeita de marketing para você vender o seu infoproduto. Está duvidando que ela existe? O quê? Está duvidando que eu vou te contar? Que eu sei? Calma, continua aqui comigo até o final do vídeo e você vai entender qual que é a estratégia perfeita para você, ok? Bom, antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou gestor de tráfego, copywriter, estrategista. Se você quiser conhecer o meu infoproduto, Copy para Headlines, está aqui na descrição. Ou, se você for um infoprodutor, tiver uma página de vendas e quiser um atendimento automático na sua página de vendas, está aqui o Bot App para atender na sua página de vendas de maneira humanizada e quebrar dúvidas, tirar objeções das pessoas que visitam a sua página de vendas. Você pode clicar aqui e ver uma demonstração também, ok? Feita aí a propaganda, vamos para o conteúdo. A gente, quando começa a pesquisar sobre estratégia de marketing, quando a gente estuda marketing, o que a gente mais vê são estratégias que são perfeitas. Então você pesquisa aí estratégia de marketing aqui no YouTube, você vai encontrar aos montes. E eu nem estou colocando aqui aquelas estratégias que são ruins. Nem estou colocando isso. Estou colocando só as boas mesmo. Você vai encontrar aos montes boas estratégias de marketing. Talvez você já tenha testado uma e outra e viu que, poxa, não é lá essas coisas como me disseram, né? É bem mais difícil do que me disseram. Então, como que você, Alexandre, vai me falar qual é a estratégia perfeita? Hã? Calma. Sabe por quê que eu vou te falar qual é a estratégia perfeita? Eu já vou adiantar aqui para, enfim, caso você ache que isso não é interessante o suficiente, você já deixa esse vídeo de lado. Mas aqui eu não vou falar sobre a estratégia com a qual você vai faturar milhões. Você vai faturar aí 5 dígitos, 6 dígitos, né? Se isso existisse, nós todos estaríamos talvez de férias ou, sei lá, já realizado todos os nossos sonhos que são possíveis de se realizar por meio financeiro, né? Então, poxa, não existe, né? Uma estratégia a qual qualquer pessoa vai simplesmente aplicar e vai fazer. A estratégia perfeita não tem a ver com isso, não tem a ver com você pegar agora e conseguir grandes resultados, resultados os quais você está sonhando, você está buscando talvez até há algum tempo já. A estratégia perfeita para você, ela tem a ver com os recursos que você tem disponível para implementar determinada estratégia. Porque, às vezes, você se depara com uma estratégia por aí, você pesquisa na internet ou você compra um curso e você coloca ela em prática, procura colocar ela em prática, não consegue os resultados prometidos e, pior, nem perto daquilo que foi prometido, não sente nem esperança para aplicar aquilo em uma próxima vez e fica sem entender, poxa, por que isso aconteceu, né? Isso acontece porque, primeiro, não tem essa estratégia bala de prata, onde qualquer um vai implementar e qualquer um vai conseguir muito dinheiro. O que você precisa entender é que existem alguns elementos que você precisa ter para determinada estratégia. A gente vai falar sobre esses elementos. Quando você vai escolher uma estratégia, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, poxa, quais os elementos que eu tenho? Ah, eu tenho esses aqui. Aquela estratégia que eu estou querendo aplicar, seja perpétuo, fórmula de lançamento, qualquer uma outra, quais elementos ela me pede? Ou então, quais elementos essa estratégia me pede para que eu tenha resultados mais rápidos? Porque essa é uma pergunta também. Não é porque não exista uma estratégia bala de prata que não existe uma estratégia que te possa fazer faturar mais rápido ou fazer ter um resultado maior em um prazo menor. Só que o que acontece? Você precisa ter os recursos que aquela estratégia te pede, os elementos que aquela estratégia te pede. Aqui nesse vídeo, quando eu falar recurso, elemento, vamos
tomar isso como sinônimo, porque eu, quando penso sobre isso, eu penso em recurso, penso em elemento. E basicamente é uma lista de coisas que você precisa ter para entender se determinada estratégia é boa para você ou não. Ou, às vezes, nem é para entender se determinada estratégia é boa ou não para você, mas entender e para ficar ciente do quanto tempo ou uma média de tempo você vai precisar esperar para conseguir ter os resultados que você deseja com determinada estratégia. Então aqui eu quero conversar com você, eu quero listar aqui para você quais são esses elementos e sempre que você for pensar em alguma estratégia, você tem que considerar isso que eu vou te falar. Tem que considerar bastante. Na verdade, acredito que eu não vou conseguir listar todos os elementos aqui, mas eu vou te dar com certeza uma boa ideia, uma excelente ideia para você se ligar e prestar mais atenção nisso e fazer uma análise mais apurada e conseguir entender melhor o tempo que você vai demorar para conseguir resultados, qual estratégia realmente é boa ou não para você, né? Então, vou te dar uma ideia excelente nisso, para que você então encontre a estratégia perfeita, mas perfeita para você no seu momento atual. Combinado? Então, vamos lá. Quais as coisas, quais os elementos que você precisa? Né? Na verdade, vamos falar assim, deixa eu mudar aqui um pouco. Não são quais, eu não vou falar em termos de quais os elementos você precisa. Eu vou falar em termos de quais os elementos vão te ajudar muito a fazer com que a fazer com que você consiga resultados consideráveis com determinada estratégia de marketing para venda. Aqui eu estou falando de infoprodutos, na verdade serve para qualquer um, mas eu vou focar em infoprodutos. Né? Quais são os melhores elementos para se ter para conseguir resultados, não só com uma estratégia em si, mas com qualquer estratégia, na verdade. Então é para isso que você precisa olhar. E na minha opinião, até isso que eu vou falar aqui é mais importante do que a estratégia em si, porque se você tem isso, você usa qualquer estratégia. Se você não tem isso, você vai ter dificuldade com qualquer estratégia, ok? Vamos lá, 7 minutos aqui eu te enrolando para contar esses elementos. Né? Isso me dá tempo de vídeo aqui no YouTube. Espero que você não fique bravo comigo, tá? Tô brincando, eu simplesmente precisei fazer uma introdução aqui para você entender melhor, beleza? Vamos lá então. Uma coisa bacana de você ter, e é óbvio, né? É lastro. O que que é lastro, né? O Leandro Ladeira que usa muito essa palavra e eu acho que eu estou incorporando ela no meu dia a dia. O Leandro Ladeira é um expert em marketing para infoprodutos, né? Empreendedorismo com infoprodutos. Enfim, lastro, no caso, seria o quanto de resultado você teve com aquilo que você está ensinando. Né? O quanto de resultado que você teve, qual é o seu domínio sobre aquilo que você ensina. Será que o seu domínio é grande mesmo? Ele é alto sobre aquilo que você ensina? Isso é uma excelente métrica para você entender se determinada estratégia vai funcionar para você ou não. Claro, não é o único, eu vou falar aqui demais. Você vai juntar tudo isso para você ter uma ideia cada vez melhor. Né? Então a gente tem aí a questão do lastro, da sua experiência, o quão bom você é naquilo que você propõe a ensinar. Ou se você é alguém que fez parceria com um expert, claro, você vai avaliar o seu expert, o quão bom ele é naquilo que ele está se propondo a ensinar. Porque tem pessoas que às vezes vão entrar em um nicho novo e ela não tem tanta expertise assim ou tantas horas práticas naquele nicho novo, por mais que ela goste. Né? Não que isso seja errado, não vejo isso como algo errado, não necessariamente errado. O errado é mentir, enganar. Né? Mas, se a pessoa não tem lá uma grande expertise, muita experiência, ela não domina de fato aquilo que ela ensina, ela não domina ao extremo aquilo que ela ensina, então ela vai ter problemas, porque isso vai transparecer na voz dela na hora de gravar um anúncio, vai transparecer no vídeo de vendas, vai transparecer até na copy que você escreve, na confiança que você tem. Então, isso é algo extremamente importante. A questão do lastro. Provas lógicas, argumentos lógicos. Você tem isso?
Se eu perguntar por que eu devo comprar o seu produto, você tem um bom argumento lógico para me convencer do porquê eu devo comprar o seu produto? Você tem isso? Isso é uma coisa que você precisa, né? Você tem, isso é ó, já falei dois elementos aqui, autoridade e prova. Prova social. Você tem prova social? Muitos inscritos no seu canal do YouTube, muitos seguidores, né? Isso é uma coisa que conta bastante. Apesar de algumas pessoas dizerem que likes não pagam as contas, existe aí um fundo de verdade, né? Eu acho que tudo tem que ser colocado em contexto. Mas, no contexto geral, seguidores, likes, número de inscritos, eles ajudam a pagar a conta sim. Seria uma excelente prova social. Depoimentos é uma excelente prova social. Você tem depoimentos do seu produto? Não? Você tem depoimentos? Você, que mais? O que mais? Recurso financeiro. Quanto que você tem para investir nisso? Por exemplo, tende que um lançamento, seguindo fórmula de lançamento, você vai precisar de uma quantidade razoável de dinheiro. Claro que você pode fazer com menos, né? Uma quantidade menor de dinheiro, talvez até sem investir um centavo, desde que você tenha audiência. Mas vamos pensar no caso de alguém que não tem audiência e precisaria investir. Se você não tem muito para investir, você precisa considerar que você está na fase de aprendizado, né? Então você precisa ajustar aí a sua expectativa, claro. Inclusive é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Mas enfim, fórmula de lançamento é uma estratégia que vai te exigir um pouco mais de recurso financeiro. Habilidades, sua habilidade para escrever copy ou um recurso financeiro para contratar alguém que escreva por você e a habilidade dessa pessoa que está escrevendo por você. Sua habilidade para escrever copy ou a pessoa que escreve copy para você é uma habilidade alta, baixa, média? Hum? Isso conta muito na hora de você, né, fazer ali a sua campanha, utilizar qualquer estratégia que seja. Sua capacidade para criar anúncios. Você tem essa capacidade para criar anúncios? Se alguém te der um template pronto, você cria? Porque tá cheio aí na internet. Tá cheio de template pronto, você cria. Você tem habilidade para isso? Você tem habilidade para estabelecer uma linha de comunicação que ela vai se manter coerente do anúncio até o momento da oferta? Isso tem a ver com copy também, tem a ver com habilidades. Você tem isso? O seu produto é bom? Outra coisa, outro elemento. Seu produto é bom? Você fez um bom produto? Você tem confiança nesse produto que você fez? Ele é bom mesmo? Né? Vamos ver aqui o que mais. O que mais? Tem pessoas que são referências no seu nicho recomendando você? Hum? Você tem isso? Enfim, eu já falei aqui de alguns elementos aqui, vou repetir alguns, ó. A questão do lastro, né? Se você tem muita experiência na sua área de expertise. Outra coisa que eu não falei, que tem a ver com lastro também, se você tem alguma conquista relevante para a sua audiência, né? Vamos supor, alguém que ensina sobre passar em concurso público, que passou no concurso mais difícil do Brasil, que eu não sei qual é, mas alguém que tem essa conquista, que para o nicho o qual ele vai trabalhar, no caso ensinar concurso, é relevante, isso conta muitos pontos para você. Ou se você vai ensinar sobre performance no esporte e você ter uma medalha olímpica, é uma grande conquista para o seu público-alvo. Por mais que você tenha conquistado a medalha olímpica, mas não seja a melhor pessoa para ensinar, as pessoas não vão ter essa percepção. Elas vão achar, elas vão acreditar que você é a melhor pessoa para ensinar elas. Então, isso é uma coisa muito importante também. Seria muito importante, né? Não é impeditivo. Eu não posso falar que é importante para não desanimar, eu não quero causar desânimo aqui. Eu quero explicar para você as coisas que são importantes. Então, você ter essa conquista relevante para o seu nicho, para a sua audiência, para a audiência do seu produto, isso é uma coisa muito boa. Se você tiver, é algo que vai te facilitar implementar qualquer estratégia que seja. E esses elementos, agora sim eu vou listar eles: a autoridade, que é o seu lastro, a conquista relevante que você teve no mercado, as provas que você tem, prova lógica,
Demonstração, você consegue fazer uma demonstração ao vivo, uma demonstração prática do seu produto. Prova social, você tem prova social? Você tem pessoas relevantes no seu mercado recomendando você? Você tem depoimentos? Hum? Você tem recursos financeiros coerentes com a estratégia que você está buscando implementar e coerentes com os resultados que você está buscando obter? Suas habilidades. Você tem habilidades de design ou suas habilidades ou habilidades da sua equipe, né? Talvez você tenha uma equipe, mas você tem habilidades de design, não para fazer um super design, mas, enfim, eu acho que minimamente é importante você entender design para poder fazer postagens, anúncios, páginas de venda. Você tem habilidade com design, você tem habilidade com copy, você tem habilidade com criação de páginas de venda, gestão de tráfego, você sabe construir uma estratégia de conteúdo, você tem habilidade com essas coisas? Se precisar fazer uma recompensa digital, você consegue de maneira rápida? Rápida que eu falo não é instantânea, mas de uma maneira que, enfim, fique algo decente, algo profissional. E eu não estou falando aqui de nada muito sofisticado, hein? Importante se dizer isso. E importante também se dizer que quanto mais sofisticado, melhor. E quando eu falo sofisticado, quanto mais de maneira aparente aquilo gerar valor para sua audiência, aquilo transparecer valor para sua audiência, melhor também. Por exemplo, no meu caso aqui, eu não acredito que a minha qualidade de câmera aqui, eu gravo com uma webcam, eu não acredito que a luz, a iluminação aqui, o meu cenário, o meu áudio sejam os melhores. Isso aqui conta contra mim, conta contra, não joga ao meu favor. E é uma coisa que eu levaria em consideração também. E é importante você entender que isso tudo que eu estou falando aqui não é impeditivo para você entrar em ação. Eu mesmo não tenho, por exemplo, depoimentos, eu mesmo não tenho um argumento forte de autoridade, eu não tenho. É, lastro, eu posso dizer que eu tenho muita experiência com marketing, muita experiência com copy, né, por isso que eu vendo o curso de copy, mas ainda não tenho depoimentos. E nem por isso eu não tenho muitos recursos financeiros assim para investir no meu projeto, né? Mas nem por isso eu estou deixando de fazer, eu estou implementando, estou fazendo, estou correndo atrás. E aqui, a minha missão, o meu objetivo com esse vídeo aqui, não é fazer com que você desista de alguma coisa, mas é mostrar para você que a estratégia perfeita, ela depende dos recursos que você tem para implementar, né? Um outro elemento aqui, eu já estava passando, encaminhando para o final do vídeo, mas um outro elemento importantíssimo é a questão da audiência. Você tem audiência? Você tem audiência engajada? Né? Enfim. Então, a estratégia perfeita para você, ela depende desses recursos. Agora, deixa eu dar exemplos mais específicos sobre a estratégia perfeita dentro de alguns cenários. Vamos colocar uma pessoa que tem muita experiência com aquilo que ela faz. E ela pode decidir, então, essa pessoa, já que ela tem muita experiência com aquilo que ela faz, ela pode falar sobre cases que ela construiu. Então, essa pessoa ela poderia optar, por exemplo, por criar uma mentoria, né? Uma pessoa que ela é uma boa nutricionista e ela foi nutricionista por alguns anos e tem muita experiência com isso, muito conhecimento, ela pode ensinar outros nutricionistas, através de uma mentoria, a trilharem o caminho que ela trilhou. Então, às vezes, ela chegou até um caminho onde ela tem o próprio consultório, ganha um valor muito acima da média dentro do mercado de nutrição e agora ela quer ensinar através de mentoria. Essa pessoa não precisaria ter lá uma grande audiência, ela não necessariamente precisa de depoimentos. Mentoria seria, nesse caso, um bom produto para ela e uma estratégia, né? A gente estava falando aqui de estratégia, e uma estratégia de vendas poderia ser um anúncio levando para uma página de vendas, onde essa pessoa vai fazer uma promessa, vai falar de um case e vai fazer a oferta dela. E, claro, se ela não tem elementos como provas, exemplo, prints, depoimentos ou prova social, ainda assim vai ficar mais difícil.
mas é uma pessoa que poderia apostar em um ticket um pouco mais alto, que seria o ticket de uma mentoria, em uma estratégia bem mais simples, que seria anúncio para a página de vendas, e existem grandes chances dessa pessoa conseguir fazer vendas assim, né? E é claro, também ela deveria pensar em um preço razoável, porque apesar de mentoria tender a ter um valor mais alto, também não pode ser um valor muito alto. Ela tem que fazer um teste ali em um preço mediano, por exemplo, 400, 500 a R$ 1.000, 497 a R$ 1.000, fazer um teste e depois ir escalando esse preço. Uma pessoa que quer entrar no mercado de infoprodutos, que ela não se vê com grande expertise, mas ela quer ser infoprodutora, né? Ela não se vê com grande expertise em determinada área para poder ensinar, foi isso que eu quis dizer. Mas ela quer ser infoprodutora. O que ela pode fazer? Ela pode começar com um produto muito barato, um produto de R$ 47, R$ 37, até R$ 100, porque diminui a barreira de compra das pessoas. Você pode utilizar, assim, uma estratégia mais simples, anúncio para a página de vendas, ou conteúdos para o link da bio que levam para uma página de vendas, ou conteúdos para o link da bio, onde tem um WhatsApp e você negocia com essa pessoa por WhatsApp, né? É uma estratégia muito simples e fácil de uma pessoa que está iniciando a implementar, né? Agora, se você já tem mais expertise, se você tem recursos financeiros e você tem um bom produto, um produto que você confia, aí você parte ali para uma estratégia de perpétuo mais completa, né? Anúncios para a página de vendas, conteúdos, vídeos no YouTube, né? Que é uma outra habilidade também de você construir. A edição de vídeos também é uma outra habilidade. Eu aqui no meu caso, por exemplo, abro mão disso. É uma das coisas que eu até consigo editar bem vídeos, mas é uma das coisas que eu não quero fazer por questão de produtividade mesmo. Mas enfim, é uma coisa que contaria ponto, principalmente a depender da forma como você grava vídeos. Eu aqui gravo em uma toada só, eu aperto o botão de gravar, termino, aperto desligar e publico no YouTube da forma como está. Mas a maioria das pessoas não faz assim, até porque assim, segundo, eu não acho que assim seja a melhor forma de se fazer, né? Mas é o que me permite agora, né? Segundo as minhas atividades, as minhas demandas aqui, enfim. Então, uma pessoa que tem mais habilidades, ela poderia apostar em uma estratégia maior, um lançamento, né? Uma pessoa que tem mais tempo também, às vezes não é só uma questão de habilidades, mas uma questão de você ter tempo de implementar uma estratégia, né? E você precisa colocar isso tudo no papel e entender, poxa, tá, eu tenho esses elementos aqui, ou eu tenho parcialmente esses elementos, e se eu não tenho esses elementos tão claros como a pessoa que me ensinou determinada estratégia diz que eu preciso ter, ou a pessoa que me ensinou determinada estratégia usa, e eu vejo ela usando de determinada forma, se eu não tenho elementos tão claros, tão bons como eu acredito que preciso ter, então, das duas, uma. Ou eu tenho que simplificar essa estratégia aqui, tenho que, ou às vezes partir para uma estratégia mais simples, ou então eu tenho que entender, eu tenho que ter a mentalidade que vai demorar mais tempo para mim. Eu não vou pegar determinada estratégia só porque determinada pessoa falou que ela é muito boa, que ela vai mudar o meu negócio, não vou pegar ela e vou já obter ali os melhores resultados possíveis com ela. Talvez uma pessoa e outra consiga isso, principalmente quem já tem audiência. Eu acho que desses pontos que eu mencionei aqui, a audiência seria o mais impulsionador, né? Talvez o melhor. Enfim, se eu te ajudei com esse vídeo aqui a esclarecer esse ponto sobre a estratégia perfeita para você, como escolher essa estratégia perfeita, deixa aqui nos comentários ou deixa aqui um like para mim, para eu poder saber. E eu estou te perguntando isso porque, por um lado, aqui eu sinto que eu fui um pouco confuso aqui nesse vídeo, mas eu estou com resistência a regravar esse vídeo porque, por outro, eu sinto que, poxa, é isso mesmo, sabe? É isso que você tem que olhar. Os seus argumentos de autoridade, suas provas, seus depoimentos, as suas habilidades em fazer cada peça de marketing dentro da sua campanha, um anúncio, uma página de vendas, a copy,
a gestão do tráfego ou o seu conteúdo, a sua estratégia de conteúdo. Sabe? Não vai passar muito disso. E se você tem esses elementos, você consegue encaixar isso de uma maneira muito bacana em qualquer estratégia que você esteja utilizando. Seja um lançamento, seja perpétuo. Isso que eu falei aqui são os pontos mais importantes e relevantes no resultado que você pode ou não ter com determinada estratégia. Ok? Bom, de novo, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like. E se você quer aprender mais sobre copy para headlines, copy para títulos, e inclusive algo que vai até um pouco além de copy para títulos, né? Algo que vai te ajudar a entender melhor o seu público, né? Enfim, mas é um curso de copy, está aqui na descrição, copy avançada para headlines. Se você precisa de um atendimento automático na sua página de vendas, para que sejam tiradas as dúvidas e quebradas as objeções das pessoas que visitam a sua página de vendas, o Bot App está aqui para você clicar e conferir, ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima.